Olá, pessoal. Bem-vindos de volta à primeira parte do nosso curso de Introdução às 7025. Vamos falar agora de termos e definições. Parte muito importante para a gente uniformizar alguns termos, algumas palavras que nós vamos utilizar ao longo do estudo dessa norma. Imparcialidade. Presença de objetividade. Basicamente, o que a gente quer nisso é que todos os clientes, todo o processo seja tratado da mesma forma, igualmente por todos os funcionários, técnicos que estão envolvidos. Então, quando você é imparcial, um técnico fala, eu não vou calibrar este equipamento com uma certeza melhor por ser do cliente A ou do cliente B. Eu vou calibrar sempre com a melhor certeza porque é meu cliente. Eu vou atender sempre o meu cliente da melhor forma porque ele é meu cliente, não porque ele é um cliente A ou um cliente B. Esse é o ponto principal da imparcialidade. Mais à frente a gente vai discutir todos esses pontos, mas a definição seria basicamente essa. Reclamação. A norma trata um item só sobre isso, nós vamos ver mais à frente. É a expressa insatisfação emitida por uma pessoa ou organização para um laboratório, relativa às atividades ou resultados desse laboratório, onde a resposta é esperada. Então, toda vez que a gente faz uma reclamação, a reclamação é oriunda quando o cliente, seja ele qual for, ele não fica satisfeito com o que ele recebeu. Se ele não for satisfeito com o que ele recebeu, a gente vai ter que tratar isso e entender por que isso aconteceu. Esse é um ponto muito importante e nós vamos ver que a norma trata muito bem disso dentro do ciclo de melhoria contínua. Comparação intralaboratorial. Isso está lá na frente, no item 7, como uma das garantias da validade dos resultados. O que significa isso? Significa eu pegar o meu processo de calibração ou de ensaio e comparar o resultado dele com outros laboratórios. Isso a gente vai discutir lá na frente com a participação de ensaios de proficiências, que a própria norma da CGEC solicita. Então a gente vai discutir, mas a comparação interlaboratorial significa comparar entre laboratórios de mesmo nível os resultados. Inclusive os próprios institutos nacionais de metrologia fazem isso, tá? O próprio Inmetro faz isso com outros institutos nacionais de metrologia. Comparação intralaboratorial. Aí é quando o laboratório compara os resultados dele com ele mesmo. Então ele coloca todos os técnicos para calibrar um determinado objeto, seja qual for o equipamento. Ele coloca 2, 3 técnicos para calibrar aquele objeto, utilizando o mesmo padrão, o mesmo procedimento, e vamos comparar os resultados. Vamos entender como esse fator humano está afetando o meu processo. E aí a gente consegue ter uma noção de como anda o nosso laboratório. Nós também vamos ver isso mais lá na frente, na parte de garantia da qualidade. Ensaios de proficiência, eu já falei um pouquinho ali, quando eu falei de comparações intralaboratoriais. É uma avaliação desse desempenho, uma comparação que a gente faz com outros pares, porém, existem alguns critérios pré-estabelecidos, e no caso da CEGEC, existem provedores acreditados para isso, ok? Laboratório é uma organização que ela realiza ensaio, calibração, amostragem, associada ou não ao ensaio e à calibração. Então, todo tipo de organização, a gente vai ver mais à frente, que ela precisa ser legalmente estabelecida, etc, 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 ela é um laboratório. Então, ela é tratada de agora para frente como um laboratório. A empresa é tratada como um laboratório. Então, esse termo é bem importante, porque a norma o tempo todo vai falar em laboratório. Laboratório não é só aquele espaço físico onde são realizadas calibrações, onde são realizados ensaios, é a organização como um todo. Regra de decisão. A regra que descreve como a incerteza de medição é considerada e declarada para conformidade de um requisito especificado. Isso é quando a gente tem que tomar uma decisão ou tem que fazer alguma declaração de conformidade, nós vamos ver mais à frente, quando for a parte de expressão de resultado, eu tenho que ter essa regra de decisão bem definida. Por exemplo, se eu vou aprovar ou reprovar, né, vou declarar conformidade de algum equipamento, eu tenho que ter essa regra de decisão bem estabelecida, bem documentada. Verificação. O que significa verificação? É o fornecimento de uma evidência objetiva que um dado item atende a requisitos especificados. Então, se eu quero saber se o meu equipamento está adequado ao que eu vou utilizar, eu vou fazer uma verificação. Eu vou verificar o quê? Se a incerteza dele atende, se a faixa de trabalho dele atende,
Então, eu vou verificar as características, né, os requisitos para atender uma determinada necessidade. Então, isso que é a verificação. Validação. Validação na qual os requisitos especificados são adequados para um uso pretendido, né? Então, vamos lá. Eu verifiquei que aqueles itens estão ok, então, se aqueles itens estão ok de acordo, essa verificação pode ser confrontando os manuais e tudo, eu estou validando aquele uso ali. Nós também temos a validação de planilhas, né? Vamos ver lá mais lá na frente. Significa eu confrontar, eu verificar os resultados que a planilha está calculando com os dados feitos manualmente, por exemplo. Isso é uma forma de validação. Então, é qual eu vou confrontar, eu vou verificar aqueles resultados ali e ver se estão ok, se estão atendendo aos requisitos que eu especifiquei. Final da parte 1, vamos daqui a pouco para a parte 2, começar a efetivamente entender a norma, mas é importante que a gente tenha em mente esses conceitos, porque eles vão ser utilizados ao longo do nosso curso. Um abraço, até mais.